Professor Sérgio Gabriel na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar sobre as alterações da Lei das Sociedades Anônimas. Recentemente nós tivemos duas alterações. Tivemos a Lei Complementar número 182 de 2021 e tivemos as alterações da Lei 14.195 também de 2021. Então, bora lá para a gente compreender um pouco essas alterações. Então, sejam bem-vindos ao canal. Se vocês ainda não nos seguem, por favor, queiram seguir para acompanhar aí as novidades que vêm por aí. Se você gostar desse vídeo ao final, deixe o seu curtir. Se você tiver uma sugestão, uma crítica, sugestões de temas, deixa aí nos comentários, tá bom? Sem mais delongas, vamos falar das alterações da Sociedade Anônima? Então, bora lá, gente. Sejam bem-vindos. Olha lá. Primeira coisa são as alterações promovidas pela Lei 14.195 de 2021. Só que se você estiver assistindo esse vídeo antes da segunda fase do exame número 33, não se esqueçam que essas alterações ainda não estão vigentes. Serão cobradas apenas para o exame número 34. Portanto, se você vai prestar o exame número 34, ou se você é um profissional da área, já se atente a essas mudanças. Primeira mudança, os livros passam a ser eletrônicos. Na realidade, a gente tem até um descompasso entre as alterações da Lei Complementar número 182, que veio antes, mas a Lei 14.195 já mudou aquilo que havia sido mudado. E agora os livros passam a ser, todos os livros de uma sociedade anônima, livro de registro de ações, livro de atas das assembleias, passam a ser pelo sistema eletrônico. Já não era sem tempo. Não é isso, pessoal? Segundo, criam-se classe de ações ordinárias com voto plural. Isso não é automático, isso depende de deliberação em assembleia. Lembra que as ações ordinárias são as ações que dão direito a voto. Como funciona isso hoje? Cada ação corresponde ao direito de um voto. É o chamado voto singular. Então, se eu tenho 10 ações, eu tenho 10 votos. Com essa alteração, eles vão poder subdividir, caso a companhia queira, eles vão poder subdividir essas ações ordinárias em mais de uma classe. Por exemplo, ações ordinárias de classe especial e atribuir mais de um voto para cada ação. Então, é uma situação de exceção, mas que é livremente permitida agora dentro das sociedades anônimas. Só que nas estatais, que são aquelas sociedades anônimas em que haja a participação do poder público, pode ser uma estatal federal, estadual ou municipal, nesse caso fica vedado a possibilidade do voto plural, continua seguindo a regra do voto singular, cada ação direito a um único voto. Próxima regrinha, aumentou o prazo para convocação das assembleias de acionistas. Antes, o prazo para convocação da assembleia era de 15 dias, agora ampliou-se esse prazo para 21 dias. Claro, isso tem, por um lado, uma boa intenção de permitir que todos os acionistas tenham conhecimento da realização da Assembleia, mas vai burocratizando cada vez mais a sociedade anônima. As companhias abertas devem ter conselheiros independentes. O que é isso, só para vocês entenderem? É que, obrigatoriamente, os conselheiros, eles vinham entre os acionistas ordinários e eleitos pelos próprios acionistas ordinários. E poderia a sociedade anônima prever no seu estatuto a eleição de conselheiro independente por forma independente de eleição. Agora, não é mais uma opção, é obrigatório que ela tenha conselheiros independentes. Em relação aos membros da administração, e quando nós falamos em administração, nós estamos falando no conselho de administração e na diretoria. São os dois órgãos de administração. Já o Conselho Fiscal não é um órgão de administração, é um órgão fiscalizatório. A primeira coisa que muda é os membros da administração podem ser qualquer pessoa natural. Já era assim. Só que, no entanto, para o Conselho de Administração, obrigatoriamente eles precisavam ser acionistas ordinários. Não há mais essa obrigatoriedade. Segundo, todos eles eram obrigados a residir no país. Agora não, os membros da administração não precisam mais residir no país, mas é obrigatório que eles tenham um representante legal aqui no país, tá bom? Em relação à possibilidade de ações, e isso é uma novidade interessante, de ações para evitar prejuízo que uma sociedade anônima cause aos seus investidores ou para pleitear reparação de danos causados pela companhia aos seus investidores. Antes, a legitimidade era apenas dos investidores. Agora, tanto a CVM quanto o Ministério Público também possui legitimidade. Então, do ponto de vista processual, algo bastante interessante na proteção dos investidores. Em relação às alterações da Lei Complementar número 182 de 2021, que é aquele problema de colcha de retalhos nas nossas leis, né? Na verdade, a Lei Complementar 182 de 2021 é um marco legal da startup, mas ela acaba trazendo algumas alterações da Lei das SAs. Primeiro, cai o número de diretores. Pela Lei 6.404 de 76, toda sociedade anônima era obrigada a manter no mínimo 2 diretores. E pouco importa se ela é de capital aberto ou fechada. Diretoria era um órgão obrigatório nas duas SAs.
Agora, esse número obrigatório de 2 cai para 1. Então, pode uma sociedade anônima ter um único diretor. E a segunda e última alteração trazida pela Lei Complementar número 182 de 2021 é a criação da sociedade anônima de menor porte. O que é isso, professor? Sociedade anônima de menor porte é aquela que tenha faturamento bruto anual de até 500 milhões de reais. Não é pequeno, mas para o padrão de sociedade anônima, sim. Então, qual é o benefício que ela teria por ser classificada como menor porte, ou seja, com esse faturamento de até 500 milhões de reais? É que caso ela vá fazer a abertura do seu capital, o famoso IPO, a CVM, que é o órgão responsável por autorizar a abertura de capital, deve ter um procedimento administrativo simplificado para abertura de capital de sociedade anônima de menor porte. É que esses procedimentos, eles costumam ser complexos, mas para essa de menor porte, que é aquela que tem a faturamento bruto anual, a CVM vai ter que regrar um sistema que permita de uma forma simplificada a abertura do capital dessas companhias. Então, com essa criação da sociedade anônima de menor porte, olha a realidade que nós temos agora em termos de sociedade anônima. A gente continua tendo a sociedade anônima de capital aberto, que é essa que negocia ações em bolsa de valores, a sociedade anônima de capital fechado, que ela própria negocia as suas ações caso queira, a sociedade anônima de menor porte, que é essa que, para a abertura do capital, terá um procedimento administrativo perante a CVM simplificada, e a sociedade anônima do futebol, regulada pela Lei 14.193 de 2021, e que, inclusive, aplica-se a ela subsidiariamente as regras aqui da sociedade anônima em geral. Agora, é claro que, se você quiser saber mais sobre a sociedade anônima do futebol, veja que a gente tem um vídeo aqui no canal explicativo em relação a isso, tá certo? Era essa a nossa mensagem de hoje. E não deixe de deixar aí suas críticas, sugestões, curtir ou até compartilhar o vídeo para que o nosso trabalho chegue a outras pessoas, tá bom? Agora sim, agora dá pra gente encerrar dizendo que empresarial é mais legal.